Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nem precisamos dizer que hoje esse culto é em ação de graças por todos os pais de verdade. Essa semana eu li uma frase, não é das mais gospels, mas eu vou redizê-la aqui. Dizia o seguinte: qualquer idiota pode se deitar com a mulher e fazer um filho, mas só um pai de verdade levanta-se para cuidar, para zelar, para prover. Nesses dias a gente ouviu uma discussão sem fim pela mídia, quando o padre Fábio de Mello criticou a saidinha da prisão que favorecia o tal do Nardoni, que matou a própria filha. E muita gente partiu para cima do padre com tudo. E não está certo. O sujeito matou a própria filha e recebe a bênção da saidinha do Dia dos Pais. E o padre dizia que ao invés da saída no Dia dos Pais, ele deveria sair no Dia de Finados, para visitar a filha que ele matou. Mas deixa isso para lá. Essas coisas, fazer como diria Vicentão do Alto da Compadecida, todo dia de ter raiva, eu quero ter raiva, você não se meta. Mas vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, que é o último capítulo, e vamos ler daqui 2 versículos, 13 e 14. Glória a Deus, nós temos uma grande referência de pai. Posso falar do meu lado, que é o pastor Malta. E eu glorifico a Deus pela vida desse pai, que tem sido pai na acepção da palavra. Eu glorifico demais ao Senhor por essa vida provedora, cuidadora. Ele tem um bordão que eu acho que até os que não são filhos biológicos já conhecem. Oi, meu filho, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Quando ele fala isso, a gente já sabe que ele está falando com o filho. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 16, 13 e 14 diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome por tudo que o Senhor é, pelo Pai tremendo que o Senhor é, que o Senhor tem cuidado de nós, apesar de nós, seus filhos ingratos. Que neste dia nós possamos pedir perdão pelas nossas ingratidões, rogando a Ti, Senhor, que o Senhor nos fortaleça no Senhor e na força viva do Seu poder. Quero uma bênção especial para cada pai aqui presente, para cada homem de Deus que tem abdicado da própria vida muitas vezes em favor dos seus filhos. E eu louvo o Seu nome, Senhor, que essa palavra ela encontre abrigo nos corações, que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esses versículos são daqueles textos que nós não precisamos dizer mais nada. Eles próprios, eles se explicam e eles exortam e eles nos ensinam de uma maneira especial. São as exortações finais feitas pelo apóstolo Paulo aos cristãos corintianos. Perdão, minha gente, os cristãos de Corinto. Aí toda vez que tem ceia eu me lembro da história dos irmãos corintianos, mas deixa pra lá. E aí o apóstolo fala do propósito para o qual ele escreveu essa epístola: admoestar os irmãos a andarem em santidade, perseverança para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Amém. Glória a Deus. A jovem igreja de Corinto
tinha muitos problemas de ordem moral e doutrinária que precisavam ser corrigidos pelo apóstolo. Embora aquela amada igreja possuísse um grande número de dons, ainda assim o apóstolo chama a atenção dos irmãos por sua carnalidade. Os versículos lidos no início trazem uma prática exortação àqueles que desejam andar em santidade e pureza moral de forma perseverante, tanto na Corinto dos dias de Paulo, quanto na igreja dos nossos dias, a igreja contemporânea. E aí é inevitável a gente fazer uma associação com tudo que nós vemos nos nossos dias. E é interessante observar que para onde nos viramos, hoje há uma oferta de fórmulas mágicas, sobretudo para resolver problemas que vão desde a obesidade, as enfermidades em geral e até mesmo as coisas mais simples. As livrarias estão cheias, abarrotadas de livros de autoajuda que encabeçam as listas de best-sellers e enchem de dinheiro o bolso daqueles que os escrevem. Há uma coisa em comum em cada uma dessas publicações: tem sempre um passo a passo a ser seguido. E a pergunta é: será que não existe também um passo a passo do céu que nos assegure um andar firme e perseverante em Cristo? O apóstolo Paulo responde a essa pergunta nos versículos que nós lemos no início. 1 Coríntios, para os irmãos que chegaram, capítulo 16, versículos 13 e 14. Só que antes do passo a passo, precisamos viver, experimentar o Cristo que vivifica, e a partir daí, esses passos serão dados com leveza, com naturalidade. Tem um livro de um autor americano chamado John Burke, e o título do livro é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E ele tem uma frase ali notável. Ele diz o seguinte: se tentarmos forçar as pessoas a se aproximarem moralmente do Evangelho antes de experimentarem a fonte de água viva, nós as desidrataremos. É preciso experimentar o Cristo, e nós temos falado sobre isso muitas vezes. Na igreja contemporânea não há mais lugar para uma religiosidade apenas exterior. É preciso, é necessário, é imperativo que nós nos relacionemos intimamente com Cristo, que vivamos o Cristo não apenas dentro das quatro paredes da igreja visível, mas que Cristo esteja conosco em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor participe das nossas caminhadas para o trabalho, da nossa vivência dentro do lar, no contato com os nossos amigos. Que o Senhor seja chamado para as nossas encrencas, para desencrencá-las. É preciso comunhão estreita com esse Cristo vivo. Paulo, apóstolo, aponta aqui 5 passos ou atitudes imperativas que asseguram um andar firme e perseverante em Cristo. Primeiro passo, ele diz: sede vigilantes. Quanta falta de vigilância nos nossos dias, quanta falta de discernimento, quanta gente sem noção. Misericórdia. E a atitude de vigilância tem sido tremendamente negligenciada, especialmente no nosso meio. A vigilância, que precisa estar sempre acompanhada da oração, é uma questão de sobrevivência para todos os que servem a Deus. Somos espreitados incessantemente por ações e presenças demoníacas que se colocam ao nosso derredor para nos derrubar de nossa posição em Cristo. Precisamos entender que não estamos de férias na terra, muito pelo contrário, estamos numa tremenda arena de guerra, e tudo concorre para nos tirar da posição em Cristo. Tem um pensamento antigo atribuído ao brigadeiro Eduardo Gomes, que diz o seguinte: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E isto se aplica perfeitamente à nossa vida cristã. Deus nos chamou, escolheu, salvou, capacitou a enfrentar as astutas ciladas do maligno, mas precisamos permanecer
permanecer atentos, porque ele é esperto, o adversário é esperto, ele tenta de todas as formas nos derrubar. Quanto mais ouvimos sobre essa fé, mais ela vai sendo consolidada e se transformando numa certeza inabalável. Esse é o segundo passo. Sede, permanecer firmes na fé. Descobrimos em Romanos 12:3 que o Senhor repartiu uma medida de fé para cada um de nós. E essa fé que nos foi dada, essa fé precisa ser regada, essa fé precisa ser colhida por nós, exercitada por nós em todo o tempo. Quanto mais ouvimos, mais essa fé cresce. Mesmo que ela seja como um grão de mostarda, poderemos deslocar os montes que obstaculam as nossas vitórias. Aí vem a pergunta: como anda a nossa vigilância e a nossa fé? Que o Senhor, Ele possa abrir o nosso coração hoje, abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que Ele ministra a cada um de nós nesse dia tão especial. Terceiro passo: portai-vos varonilmente. Aqui vale dizer, comportem-se como pessoas maduras, como gente grande. Nunca se viu tanta meninice espiritual no nosso meio. Tanto menino na fé, tanta criança na fé. Maturidade espiritual se adquire quando nos alimentamos, meditamos e praticamos a palavra de Deus. Não existe outro método. Os ventos doutrinários contrários à palavra de Deus são devastadores. E quando hoje todo mundo tem acesso às redes sociais, e é impossível não ver determinadas coisas. São práticas completamente espúrias, contrárias à palavra de Deus, que nós vemos sendo divulgadas de um modo aberto nas redes sociais. E aí, muitas vezes, essa postura, esse tipo de postura imatura, tem impedido muitas bênçãos. Muitos cristãos que já deveriam ser mestres, continuam necessitando de leite espiritual, e Jesus está às portas. Nunca se viu tantos sinais da segunda vinda, como nós temos visto no nosso tempo. Misericórdia. E o povo está completamente fora do prumo, como diz o pastor Malta, fora da cravação. Ele ama essa expressão. E aí a gente tem visto que tem faltado essa maturidade, essa varonilidade. Esses bebês na fé precisam de leite e colo até que se fortaleçam. Mas os mais velhos na fé precisam ser evangelizados outra vez. Os crentes que estão chegando precisam receber o genuíno leite espiritual. E aí a gente pergunta: você tem procurado ouvir a opinião dos que estão à sua volta sobre a sua maturidade, sobretudo a maturidade espiritual? O que essas pessoas dizem? Quarto passo: fortalecei-vos. Esse fortalecimento é experimentado pela leitura da palavra de Deus e dependência constante do Espírito Santo de Deus. E essa dependência, meus amados, é em tudo por tudo. De uma simples saída de sua casa: Espírito Santo, vem comigo. Eu não sei o que é que eu vou encontrar lá na frente. Me ajuda. Não é difícil você encontrar um crente fiel falando sozinho. Mas ele não está falando sozinho, ele está falando com o Espírito Santo de Deus. Porque ele sabe em quem crê, e ele sabe que o Espírito está ali constantemente com ele. É preciso amadurecer, é preciso seguir em frente, com o coração fortalecido em Deus. Nada fazemos de nós mesmos, somos tão somente instrumentos nas mãos de um Deus soberano e gracioso. Portanto, se você já é um servo de Deus, ore, clame, busque, peça esse fortalecimento e o receberá. Nossa força e suficiência vem unicamente do nosso Deus. Você tem buscado em Deus esse fortalecimento? Essa é uma pergunta que devemos responder na presença de Deus.
E por último, o quinto passo, que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aí eu queria pedir licença aos irmãos para fazer uma aplicação especial, nesse dia especial, aos pais de verdade. Como é que tem sido a sua manifestação de amor com seu pai? A manifestação do amor desinteressado, que é o amor ágape, é credencial de cristão verdadeiro. Os atos concretos de amor de cada crente, sobretudo pelos que não merecem, testemunham de Cristo, não só lá fora, mas especialmente para os de nossa própria casa. E o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, falando aos Colossenses, ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Acarinhe seu pai, abrace seu pai, seja atencioso com seu pai, ouça as mesmas histórias, ache graça das mesmas histórias, que ele seja de um modo especial acarinhado por você, não no dia de hoje apenas porque é dia dos pais, mas todos os dias, enquanto vida ele estiver sobre a terra. Acarinhe, abrace, cheire seu pai. Aqui no Nordeste a gente gosta de cheirar, não é só dar um beijo. E aí a gente diz: olha, vai dar um cheiro no teu pai, né? Abraça, dá um cheiro. Os meus filhos, eles são muito chameguentos, eles gostam de cheirar, de abraçar. Maneco diz assim: vou dar um cheiro em seu papai. Seu papai é seu malta, né? E assim, quantos filhos ele tem acolhido, quantos filhos ele tem abraçado, e que nós possamos ter essa percepção. Abrace hoje, dê um cheiro hoje, dê um beijo hoje, se for o caso, né? Porque o Senhor, ele tem nos agraciado com essa presença tão longeva, 92 anos. O que nós aprendemos aqui rapidamente? Precisamos primeiro aprender a depender de Deus e de sua santa palavra. Quando levamos a sério o que dizem as Escrituras, as coisas começam a fluir para nós. Segundo lugar, precisamos reaprender a vigiar e orar em todo o tempo. Não terceirize a oração. Não seja um crente 6 horas. 6 horas por mim. Muito pelo contrário, entre com ousadia no Santo dos Santos, leve diante de Deus a sua demanda e ache graça em sua presença. Terceiro lugar, precisamos permanecer firmes na fé. Construir a nossa casa espiritual sobre a rocha eterna que é Cristo. A fé é a vitória que vence o mundo e sem ela desagradamos a Deus. Quarto lugar, aprendamos a nos portar varonilmente de forma madura e corajosa para que possamos cuidar dos novos crentes. Em quinto lugar, precisamos aprender a buscar o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Finalmente, que todos os nossos atos sejam feitos com amor, como para o Senhor e não para homens. Exercitemos incessantemente a graça de Deus com todos, com os que estão perto e com os que estão longe, sobretudo com aqueles que não merecem. Aqueles que menos merecem são os que mais precisam de graça. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém?